Oi! Hoje é a resenha do conto Cabeças contra o Asfalto, do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Se você bater muito a cabeça de alguém contra o asfalto, ainda que seja para trazê-lo à razão, é provável que termine machucando-o. Isso é algo que minha mãe me explicou desde o princípio, no dia em que golpeei a cabeça de Fredo contra o piso do pátio do colégio. Eu não era violento, quero deixar isso bem claro. Assim começa o conto Cabeças contra o Asfalto, da Samantha Schweblin, que conta a história deste garoto que está ainda na escola e tem problemas de relacionamento com os outros. Um garoto tímido que fica ali recluso na sala de aula durante o intervalo, enquanto todas as outras crianças estão lá brincando, ele fica lá dentro da sala esperando retornar à aula, para você ter uma noção de como é a sua falta de contato com os outros. O problema é que ele é um pouco esquentado, né? E tanto que Fredo começou a perturbar ele de uma certa maneira, roubando uns desenhos que ele estava fazendo, uma certa ocasião, foi lá, pegou o Fredo e ploft, bateu a cabeça dele no chão. Mas, apesar disso, dessa atitude violenta, ele ganhou o respeito dos outros e todo mundo que ficava caçoando dele parou, né? Afinal de contas. O problema é que tinha uma amiguinha ali na sua sala de aula, a Cecília, que ficou muito admirada da sua postura de enfrentar aquele outro garoto chato. Digamos que ela ficou meio que apaixonadinha por ele. E isso se tornou um problema, porque ele começou a ficar irritado com essa sua vontade de querer namorar com ele. Até o ponto que ele ficou muito violento e começou a perder as estribeiras, do mesmo jeito que ele perdeu lá com o Fredo. Então, o que ele fez com a pobre da Cecília? Bom, eu não vou contar, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Uma característica bem interessante desse texto aqui da Schweblin é que ele tem dois momentos. Isso se a gente comparar com os anteriores, que sempre tinham um evento acontecendo, mas ele não se desdobrava tempos depois. Geralmente era uma ação contínua, ou passava até umas certas horas ou dias, mas ainda se configurava como uma coisa só. Neste aqui, Cabeças contra o Asfalto, não, são dois momentos bem particulares. O primeiro, nessa época ali, com o garoto que tem o problema de se socializar. Assim, um encerramento daquele momento ali, e depois passam-se muitos anos e vemos esse garoto já crescido, ainda com seu probleminha de bater a cabeça das pessoas no asfalto. E essa característica do texto faz com que a gente entenda a primeira parte como um fecho de um significado e a segunda parte como a sua variação, explicação, talvez conclusão. Ainda que todo o texto da Schweblin seja meio aberto, deixando que a gente reflita sobre ele e não colocando um peso definitivo com uma resposta concreta. Minha avaliação do conto. Mais uma vez a Schweblin oferece um texto que é recheado assim de pequenas ironias. Dão graça ao texto. Não que seja uma comédia, mas hora ou outra a gente se pega dando uma risada ali do comentário do narrador personagem. Claro, principalmente pela maluquice da situação ali, de ele não achar estranho essa coisa de ficar batendo com a cabeça das pessoas no chão. Para ele, digamos que é bem natural. E como se desenvolve a história anos depois, isso fica muito bem claro e também expõe o todo absurdo que virou a vida dele com o seu pequeno probleminha. E sim, o texto também é muito interessante por ele ter esse segundo desdobramento, onde ele tenta esmiuçar aquilo que ele apresentou lá no começo, que a gente pode dizer assim, um pequeno spoiler que tem a ver com a educação. Bom, isso era meio
escondido porque estava ali no contexto da escola, mas quando passa para a segunda situação, ele já adulto, aí a gente entende que o conto da Schweblin pode ser uma crítica ao sistema de ensino. Pelo menos há 2 ou 3 momentos que se comenta algo a respeito, inclusive outro personagem importante que aparece. E ele também coloca isso ali em discussão. Portanto, a gente pode dizer que nesse texto aqui da Schweblin há um subtexto bem evidente. Mas do mesmo jeito a gente não pode dizer que ela está querendo discutir sobre esse assunto. Digamos que ela coloca ali para que os leitores pensem a respeito, mas ela mesma não quer colocar uma coisa como definitiva ali, a opinião dela, digamos assim. Não é a característica dos textos que ela faz. O final do texto não chega a ser super surpreendente, ele segue o ritmo que estava ali desde o começo. Alguns leitores podem até imaginar o que vai acontecer lá no desfecho, mas mesmo assim ele tem uma sequência interessante, lógica. E claro, como não poderia deixar de ser, o final ali se torna também mais absurdo do que já era anteriormente, o que deixa, claro, o texto da Schweblin quase perfeito. Então, para Cabeças contra o Asfalto, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na quinta-feira, mais uma resenha do livro Pássaros na Boca, de Samantha Schweblin. Enquanto o vídeo não chega, curta as indicações aqui do lado e não deixe de assinar o canal também. Até mais!